Sabe aquele momento em que a gente tem um monte de ideias, memórias, umas cenas soltas na cabeça, mas na hora de juntar tudo, não sai uma história que funciona, que prende a atenção? Pois é, a grande pergunta sempre é a mesma. Como é que se constrói essa ponte? Como a gente transforma tudo isso numa narrativa poderosa, uma que emociona de verdade? Bom, hoje a gente vai atrás dessas ferramentas e o nosso guia vai ser uma lenda, Robert McKee. Essa frase do McKee é simplesmente genial. Pensa só, ele está dizendo que escrever uma história é como reger uma orquestra. Cada partezinha dela, o personagem, a trama, o lugar onde tudo acontece, é um instrumento diferente. E se um deles desafina, sabe? Se sai do tom, a música inteira, a história toda, vai por água abaixo. O segredo, então, é fazer tudo isso soar em harmonia. É esse o grande objetivo. E aí vem a pergunta que não quer calar, né? Se a gente é o maestro, cadê a partitura? Como é que a gente sabe o que fazer? Bom, é exatamente isso que vamos desvendar aqui. Vamos olhar de perto os princípios que dão a qualquer escritor a chance de reger a própria orquestra e, assim, contar uma grande história. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai entender a anatomia da história, o DNA dela, falando sobre evento e valor. Depois, vamos ver os blocos de construção, como as peças se encaixam. Aí, a gente entra no triângulo da trama, que é tipo um mapa de todas as histórias possíveis. E para fechar, vamos conversar sobre como a estrutura, na verdade, ajuda a criatividade a voar. Bora lá. Ok, vamos começar pelo começo. Pelo coração de tudo. No fundo, toda e qualquer história é sobre uma única coisa: mudança. É simples assim. Se nada muda do começo ao fim, bem, não tem história. Mas a questão é, que tipo de mudança é essa que faz a diferença de verdade numa narrativa? E a resposta tá aqui. Um evento de história de verdade não é só uma coisinha qualquer que acontece. Por exemplo, um personagem tomando café da manhã. Isso, por si só, não é um evento. Agora, se esse mesmo personagem tá tomando o que ele acha que é o último café da manhã dele antes de ir para uma batalha, aí a história é outra. Isso sim é um evento, porque a vida dele tá prestes a mudar, e muito. Tá, mas como a gente mede essa mudança? É aí que entram os valores da história. Pensa neles como se fossem os dois lados de uma moeda, ou os polos de uma pilha, positivo e negativo. Tipo amor e ódio, verdade e mentira, vida e morte. Uma história anda pra frente quando a vida de um personagem pula de um lado pro outro. Sai do polo positivo e vai pro negativo, ou o contrário. É essa virada que realmente conta. E isso nos leva a uma dica super prática. Na hora de escrever qualquer cena, a pergunta de ouro é: qual valor está em jogo aqui? A cena começa com um personagem cheio de esperança e termina com ele no fundo do poço, no desespero? Ou, sei lá, começa numa mentira e termina com a verdade vindo à tona? Porque olha só, se o valor no fim da cena é exatamente o mesmo do começo, essa cena não serviu para nada. Ela é estática, nada de importante aconteceu ali. Beleza. A gente já entendeu o DNA da história, a ideia de evento e de valor. Agora vamos ver como essas pecinhas se juntam. O Mekin mostra que uma história é como um grande quebra-cabeça, um Lego. Tem uma ordem, uma hierarquia, onde os bloquinhos menores vão se encaixando para formar uma coisa muito, muito maior. E essa construção é sempre do menor para o maior. Olha só, tudo começa com o beat, que é a menor troca possível, uma ação e uma reação. É tipo o átomo da história. Juntando vários bits, a gente forma uma cena. E a gente já viu que uma cena de verdade muda um valor. Um grupo de cenas que funcionam juntas vira uma sequência, que já tem um impacto maior. Juntando algumas sequências, a gente tem um ato, que sempre acaba com uma grande reviravolta. E, por fim, a soma de todos os atos entrega a história completa. É a transformação final do personagem. Bom, se até agora a gente viu como uma história é construída, com seus blocos e tudo mais, agora a gente vai ver o quê. E para isso, o McKee criou uma ferramenta incrível, o Triângulo da Trama. É basicamente um mapa que consegue organizar os três grandes tipos de história que existem por aí. Olha ele aí! Esse é o famoso triângulo da trama. Pensa nele como um mapa de possibilidades. Numa ponta, a gente tem o que ele chama de arco-trama, que é o formato clássico, sabe? Tipo filme de Hollywood. Na outra ponta, tem o mini-trama, que é mais minimalista, mais focado no mundo interior dos personagens. E na terceira, a antitrama, que é para quem gosta de quebrar todas as regras. O mais legal é que a maioria das histórias se posiciona em algum lugar aí dentro, misturando um pouco de tudo.
E quando a gente coloca lado a lado, as diferenças ficam bem claras. O arco trama, o clássico, pensa num Star Wars da vida. Tem um herói ativo que vai lá e faz acontecer, um conflito bem claro, externo, e um final fechadinho, com tudo resolvido. Já o mini-trama, que a gente vê muito em filme de arte, o protagonista é mais passivo, o conflito é mais interno, psicológico, e o final é aberto. E a antitrama, bom, aí a casa cai. É o tipo de história que bagunça com a nossa cabeça. Entender esse mapa é uma mão na roda, porque permite que quem escreve escolha o caminho que quer seguir. Bom, depois de tanta regra, tanta definição, blocos, triângulos, pode até dar uma sensação de que escrever é só seguir uma receita de bolo, né? Que é uma coisa meio fria. Mas a grande sacada do McKee é mostrar que é justamente o contrário. A estrutura não é uma prisão, ela é a chave que abre a porta. A ideia é a seguinte, e é bem poderosa. Para quebrar as regras de um jeito genial, primeiro é preciso dominar essas regras. Pensa no Picasso. Ele só conseguiu revolucionar a arte porque antes ele sabia pintar de um jeito clássico, perfeitamente. Para quem escreve, é a mesma coisa. Quem entende muito bem como funciona uma estrutura, ganha o poder de quebrar essa estrutura de propósito para criar algo novo e que funciona. Dominar a técnica é o que dá liberdade de verdade para criar. E com isso, a gente volta lá para o começo, para nossa imagem do maestro. Os instrumentos estão aí, na nossa frente. O evento, o valor, a cena, o ato, o mapa da trama, as ferramentas foram apresentadas. Agora a pergunta não é mais como a gente constrói a história. A pergunta é que tipo de música a nossa história vai tocar. E essa escolha, essa sinfonia, é de cada um que se senta para escrever.